porque tem muito otimismo, tem um olhar importante sobre tudo que está acontecendo e tal, mas dados da Serasa Experian mostram que o mês de novembro registrou o recorde de empresas com pedidos de recuperação judicial. O relatório que foi divulgado por eles mostra que foram 175 companhias que recorreram ao artifício legal para elaborar um plano de reestruturação. Em comparação com novembro de 2022, foi um aumento de 196%. A lista é liderada por pequenos negócios, com 137 registros. Em segundo lugar, as companhias médias com 33 registros e as grandes empresas ocupam a terceira posição, foram 16 pedidos. Apesar do número de empresas com recuperação judicial ter crescido nesse ano, os índices apontam diminuição na quantidade de companhias que entraram com pedido de falência, 58, quase 59% contra novembro do ano passado. É interessante porque isso mostra que, apesar da comemoração, o governo conseguiu aprovar um monte de coisa e fez isso, fez aquilo, e o foco na economia, a gente viu as promessas e tal. Os negócios, sobretudo os pequenos negócios, que são a locomotiva desse país, a maior esmagadora das empresas aqui no Brasil, são pequenas e médias. Essas empresas estão sofrendo. Recuperação judicial, falência menos, mas muita recuperação judicial. A recuperação judicial, se não bem sucedida, pode levar à falência. O que está acontecendo? E aí, Vilano? Olha, eu vejo, quando a gente analisa os números que têm sido apresentados, você vê alguns números que até apresentam índices bons em alguns aspectos da economia, mas se a gente for olhar com detalhe, com lupa, de uma forma geral, a gente vê uma estrutura econômica, uma organização econômica que ainda está muito desajustada. E com uma tendência, no meu entendimento, para se desajustar ainda mais. Quando se trata, por exemplo, especialmente de pequenas e médias empresas, é importante a gente lembrar que a gente está falando dos principais empregadores, dos maiores empregadores desse país, que é justamente quem está com mais dificuldade para empregar. Quando a gente vê a reforma tributária que foi feita, a gente vê que o setor da economia que mais emprega no Brasil, que é o setor de serviços, também foi deixado de lado, foi prejudicado na reforma tributária. Então você tem uma série de informações que, se a gente olha com bastante cuidado e se a gente analisa o ponto futuro, analisa o que vem pela frente, a gente deve reconhecer que não há razões para tanto otimismo. Você tem alguns números que muitas vezes se vendem bem. Hoje, por exemplo, tivemos o anúncio de que o BNDES aumentou em tantos por cento a concessão de crédito e tudo mais. Olha, quando você vai olhar com lupa, você vê que esse número é 10 vezes menor em relação ao governo Lula II, por exemplo. Né? Agora, é natural que esse ano seja um pouco maior, especialmente o Brasil, o maior número desde 2015, 2014, se eu não me lembro. Olha, é natural que você, a partir de 2015, você teve a maior crise que o Brasil já viveu com o governo Dilma e você tem depois o contexto da pandemia. Então, me parece evidente que o número de agora vai ser o maior mesmo dos últimos 8, 9 anos. Isso é natural. Agora, quando você olha para outra realidade, para uma realidade mais ampla, você vê que esse acesso, por exemplo, ele é um acesso muito aquém do que ele deveria ser. Então, é importante a gente ter claro que muitas vezes as manchetes econômicas, elas podem até apresentar números que sejam números interessantes, razoáveis, mas quando a gente vai ver na prática, a economia vai muito mal. Só para trazer os dados recheados aí, só pensando em infraestrutura, é o maior desembolso do banco desde 95. Só o setor de infraestrutura, 23, quase 24 bilhões de reais. É um aumento de 115% na comparação com o ano passado. Houve um evento há 2 semanas em que o governador Tarcísio foi inclusive chamado pelo Lula para fazer o primeiro discurso. Porque São Paulo ficou com a mão fatia. Aí ele levantou lá e falou assim, eu fui chamado para fazer o discurso porque o maior cheque é meu. O BNDES liberou bastante dinheiro para o trem intercidades, que aliás é um ótimo projeto. Então, vejam, com uns 15, 20 dias de governo, o presidente Lula convidou todos os governadores para uma reunião
e solicitou para que cada um deles indicasse 3 projetos que eles considerassem prioritários, porque o governo, de alguma forma, ia acabar injetando dinheiro, ajudando. O governo de São Paulo, por exemplo, indicou o trem Intercidades e mais 2 outros agora que me fogem. Então, o BNDES participou disso. Foi assim em Minas Gerais, foi assim no Nordeste. Todo mundo. Todo mundo teve. Aliás, naquela cerimônia que o Tarcísio foi, eram 800 e poucas cidades que também recebendo investimento com seus cheques para esse tipo de investimento, em saneamento, transportes e tal. Então, isso é importante. Agora, em relação, por exemplo, a esse índice de inadimplência, não vamos esquecer que o Brasil, até outro dia, tinha uma taxa de juros que era a maior do mundo e que, felizmente, começou a declinar. Isso vai fazer bem para todo mundo. Agora, Piperno, fazer uma observação com relação a isso. A gente está falando do governo do Estado. Quando você olha um recorte dos maiores tomadores de crédito do BNDES, nós só temos um órgão público ou uma empresa pública. No caso, é um órgão que é o governo do Estado. De resto, todos são entes privados, especialmente concessionários do setor de saneamento e do setor de transporte. Ótimo. E aí vai na linha, você vê que o governo Lula, por exemplo, foi a maior pedra no sapato para se modernizar a lei de saneamento, o marco do saneamento básico, que está estabelecendo no Brasil a necessidade, deixando o jogo político, o jogo de competitividade econômica entre as empresas públicas e privadas em pé de igualdade, o que faz com que muitas cidades, muitos estados acabem vendo com interesse a realização de concessão no seu sistema de saneamento, no seu sistema de esgoto, até para conseguir atingir as metas do marco de saneamento. E você vê que essas empresas, elas prestam melhor serviço, essas empresas têm capacidade de ter bons projetos no BNDES. Você vê que esse tipo de concessão, ele é virtuoso. Infelizmente, governos do estado, prefeituras municipais ou empresas públicas, no geral, quando a gente olha o todo dos tomadores de crédito, eles têm uma capacidade muito menor de ter crédito e de fazer investimento, especialmente em áreas como o saneamento, que são áreas que exigem investimentos extremamente volumosos. Senão, o Brasil não vai conseguir atingir a meta do marco de saneamento. Ô, Piperno, é só para voltar para o tópico das RJs, esse é um sintoma que tem que ser avaliado, tem que ser observado. Empresa no atropelo, mesmo diante de uma discussão, a gente teria que entrar no mérito de olhar cada setor, onde essas empresas estão e etc. Mas se a gente olha essa fotografia do alto, bem distante, sem entrar no detalhe, não é saudável você ter um crescimento do número de empresas entrando em recuperação judicial. Isso mostra que você tem algo desregrado ali no processo. Qual que é a sua leitura sobre isso? E essa é uma questão que está contemplada nesses desafios que o governo coloca para o ano que vem? Eu acho que sim. Inclusive, veja, a gente tem visto representantes de setores importantes, né, de grandes entidades, inclusive, que reclamavam, né, da taxa de juros e que chamam a atenção para o fato de que agora, com a redução das taxas, vai haver um alívio maior para uma série de setores. O de bares e restaurantes, por exemplo, que emprega muita gente e tem várias pequenas e microempresas atuando nesse setor de serviço, elas, recentemente, a Brasel, inclusive, publicando anúncios aí em jornais, reclamando da reação dos bancos sobre a questão dos rotativos, né? Que iriam, enfim, pedir que essas empresas pudessem instituir lá o crédito rotativo sem cobrança de juros, enfim, o parcelado sem juros por um certo período. Então, é claro que essas empresas passaram por um período, e elas passam ainda, né? Por um período muito difícil, mas também é verdade que, com a redução dos juros, eu acho que isso vai ser muito benéfico para toda a economia, que, aliás, respondeu bem nesse ano de 2023.